Hi, how was it? Good. Lesson number 9, right? Amazing. So now we're learning more about in, on, at as prepositions of time, right? Good. So we're going to find out the difference between these three prepositions because most of the time these are the most mistaken prepositions for Brazilian learners and other people around the world. Okay? So here we go. In. When are we going to use in? As preposition of time, remember. Okay? In, we normally use it for years when we talk about the year. Okay? Also, months of the year and seasons. I got some examples right here that I'm going to share with you. On the other hand, we're going to use it for days of the week. Okay, so try to remember. I normally think about Monday, on Monday. So every time you talk about an activity that you are doing during the week, you're going to use on. Okay, more examples in a minute. At. We're going to use it for a specific time. Specific activities, for example, on our schedule. So we're going to use at. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Essa aqui é a nossa aula número 9 aqui na Think Smart. Parabéns! Nessa aula a gente aprende mais acerca das preposições do tempo. In, on, at. Mas por que in, on, at? Porque essas preposições são as preposições que normalmente causam maior confusão nos alunos aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Por isso, justamente porque a gente pode utilizar prepositions in, on, at como preposições de lugar, para falar da localização, né? Das coisas e do tempo, certo? Então, às vezes, gera realmente uma confusão. Mas é muito simples. Nesse pequeno recap, vamos ver mais exemplos de como utilizar essas três preposições e não vai errar mais, ok? Então vamos lá, alguns exemplos com in. I am, we are, for example, we are in 2026, right? Então sempre que eu falar do ano, in. They live in, for example, they live in April, live. Eles vão embora, lembra? Live. They live in April. They arrived in June. They arrived in June. Chegaram no lugar. E sempre que falar do mês, in também, certo? We normally wear t-shirts in summer. Nas estações também, a gente vai utilizar in. Vamos para on, days of the week. E aqui eu posso lembrar de minhas daily activities. Lembra lá nas primeiras aulas a gente falou da nossa rotina, do dia a dia, das atividades que eu faço, o que você faz, né, na sua semana. Então aqui eu posso utilizar também on. I go to school on Mondays. I check emails on Fridays. Normally every day, right? But on Fridays. Então, sempre antes do dia da semana, vou colocar a preposição on. I go to the gym on Tuesday, for example. Good. At vai ser para horários específicos. Então, posso também lembrar das minhas atividades do dia a dia, mas agora com horários específicos. I usually travel at the end of the day. Or, I normally go to school at 6 a.m. Então, sempre que tiver um horário, vou utilizar a preposição at, ok? I only arrive at work at 9. I leave the office at 6. Então, vamos montando essas frases, colocando já em prática essas três preposições in, on, at. E deixa nos comentários se você está gostando, como está sendo essa experiência de aprender inglês aqui na Smart, ok? So, see you next time. Bye bye.